Pressão alta à noite. De vez em quando chega um paciente comigo no meu consultório justamente relatando que a pressão à noite dele aumenta. E aí, já aconteceu isso com você? Ficou interessado? Continue assistindo o vídeo e depois da vinheta eu vou lhe explicar. Vamos começar o vídeo primeiro separando em dois grupos. O primeiro grupo é aquele paciente que chega à noite do trabalho, vai verificar sua pressão e a pressão dele está alta. E um outro grupo é aquele grupo que fez o exame, aquele exame chamado MAPA, aquele que fica com o aparelho 24 horas no braço, e deu pressão alta durante o sono. Então, primeiro vamos separar esses dois grupos porque é frequente a confusão. Vejo isso muito aqui no consultório. Vamos começar falando do primeiro. Então, o que acontece? O paciente chega, ele fala, olha, doutor, eu estou trabalhando, minha pressão está normal, mas quando chega a noite, que eu vou descansar, que eu estou esperando que minha pressão baixe, ela sobe. Por que isso está acontecendo? A grande maioria das vezes, não, claro, não dá para eu cravar seu diagnóstico aqui, é impossível fazer isso, mas eu posso falar para vocês que a grande maioria das vezes são pacientes estressados, que na hora que estão trabalhando, a mente está toda focada no trabalho, mas quando chega em casa, é aquela hora que tem que descansar, o que acontece? Ele não descansa, a mente dele continua trabalhando, aí começa a vir problema de casa, começa a vir outros problemas, e aquilo ali começa a afetar a parte mental dele, eleva a preocupação, e aí com isso acaba subindo a pressão. Então ele vai lá, durante o trabalho dele, a pressão dá 12/8, chega em casa, a pressão dele dá 14/9. Toda vez que eu pergunto, não, toda vez já é mentira minha. Mentiroso! Mas a grande maioria das vezes, quando a gente vai perguntar, ele responde, não, doutor, minha cabeça não para de pensar. É a hora que eu começo a pensar, tem vários problemas, tem problema na família, tem problema com a minha filha, e eu começo a pensar lá no meu trabalho, num problema que ficou para lá e não sei o quê. É claro. Estresse, já fiz um vídeo falando sobre estresse. Estresse vai fazer subir a pressão. É por causa disso sua pressão sobe. Ah, tudo bem, o médico ele pode ajudar sim, a gente acaba colocando um remedinho ali à noite, dá uma melhorada, mas veja só, isso é só gambiarra. Porque o tratamento mesmo é você. Sabe aquela história? Quando eu saio do trabalho, eu deixo o trabalho lá no trabalho? Eu não levo o problema para dentro de casa? É isso. Por mais que você diga, mas eu não consigo. A primeira coisa que você deve fazer é parar de falar isso, eu não consigo. Você deve dizer, eu tenho dificuldade, mas agora eu vou começar a tentar fazer isso. Quando eu sair do meu trabalho, eu vou deixar o problema lá no trabalho. Isso aí é importante para você começar a diminuir sua ansiedade. Então, a maioria das vezes que eu vejo é isso. Claro, existem outras coisas. Por exemplo, paciente que toma losartana de manhã. Então, o paciente toma losartana de manhã ou toma só o enalapril de manhã. Quando chega à noite, o remédio ele não consegue segurar as 24 horas. Aí, claro, a pressão dele sobe. Esse é o motivo da pressão também subir à noite. Então, talvez precisa fazer algum ajuste aí de medicamento. É uma possibilidade. Então, isso é pressão alta à noite. Essas aí são as duas principais causas de pressão alta à noite. Agora vamos ao foco principal do meu vídeo, foi para isso que eu fiz esse vídeo. Paciente que tem pressão alta durante o sono, ou chamado aqueles pacientes não dipper, ou às vezes no seu laudo vem escrito non dipper, que é aquele paciente que quando dorme, aí sim a pressão tem que cair pelo menos 10%, e essa pressão não cai os 10%. E pior, às vezes sobe. É o quê? Esse paciente, ele tem um risco cardiovascular elevado. Esse é um paciente que a gente já tem que olhar com outros olhos. Às vezes o exame vem normal. E aí, a pressão dele às 24 horas é normal, mas o que acontece? A pressão dele à noite não cai. Pensa aqui comigo. Na hora que a gente está dormindo, nós entramos em profundo relaxamento. Então diminui a liberação de adrenalina, o coração bate de forma mais devagar, as artérias dilatam, a sua respiração fica uma coisa mais estável. É esperado que a pressão caia, mas nesses pacientes a pressão não cai. Então vamos lá.
Quais são os 3 principais motivos, acho que foi por isso que você chegou aqui nesse vídeo, os 3 principais motivos que o paciente apresenta uma redução na queda da pressão durante o sono ou, às vezes, até uma elevação da pressão durante o sono? O primeiro motivo, mais óbvio de todos: o paciente não conseguiu dormir. Ora, se o paciente ele não conseguiu dormir de forma adequada, às vezes ele até dorme, mas sabe aquele sono que foi ruim? É muito ruim ficar com aquele aparelho ali no braço, aquele ali fica apertando. Tem gente que tem um sono muito superficial. Minha esposa tem um sono muito superficial. Então, muitas vezes, só de abrir a porta, ela, opa, já despertou. Na verdade, eu não sei nem mesmo se está dormindo. Eu acho que a pessoa fica ali alerta 24 horas. Então, e o aparelho da pressão, ele aperta do braço e realmente tem gente que acorda. Então, ela fica dando micros despertares. Aí, o que acontece? Vai dar uma pressão que ela não vai cair como ela deveria cair durante o sono. Essa aí é uma das principais causas, uma das causas mais comuns e uma das causas que a gente tem que separar. Tanto é que quando eu dou o laudo aqui na minha clínica, eu pergunto para o paciente qual foi a sua qualidade do sono. Foi boa, regular ou foi ruim? Tem paciente que fala que foi péssima. Tem gente que fala que nem dormiu. Passou a noite inteira lá só deitado, não conseguiu nem dormir. É claro que esse paciente, a pressão dele não vai cair. Segundo motivo, a apneia do sono. Aqui eu vou me deter um pouquinho mais. Aqui o negócio, como fala, né? Aqui o buraco é mais embaixo. Com cuidado, pra... Nós precisamos ter um pouco mais de cuidado. Por quê? Antes de mais nada, eu tenho que explicar o que é a apneia do sono. Quando a gente está dormindo, algumas pessoas têm um relaxamento, na verdade, algumas pessoas não, né? Todo mundo, quando dorme, acaba havendo um relaxamento da musculatura ali da garganta, e com isso a língua acaba caindo e toca na garganta. Quando é apenas um toque, o ar consegue passar. Quando o ar passa, ele faz o barulho do ronco. Então é quando a língua vibra na garganta. Esse aí é o ronco. Agora, às vezes, a queda é tão grande, o relaxamento é tão grande, a língua cai tanto que ela obstrui a passagem de ar. Aí a pessoa não respira. Ora, pensa aqui comigo, se a pessoa não respira dormindo, ela inconsciente, apesar dela estar inconsciente, o corpo começa a ativar um sistema de alerta. Com isso, o coração começa a acelerar. Ora, se um dos componentes que faz elevar a pressão é a frequência cardíaca, se a frequência cardíaca sobe, a pressão também sobe. Então, quando eu pego um paciente, eu vou pegar lá o laudo do paciente, eu olho a pressão dele está normal. Aí eu olho durante o dia, né, durante a vigília, que está lá escrito, durante a vigília, está normal, e durante o sono deu anormal, esse paciente não tem como eu acabo pensando que ele tem apneia do sono. Eu vou investigar. E se subiu, pior ainda. Provavelmente ele está parando de respirar e isso está fazendo a pressão dele subir. Essa aí eu posso falar para vocês, é a principal causa que eu penso logo na hora. Tudo bem, uma das mais frequentes realmente é o paciente que não consegue dormir de forma adequada. Mas a apneia do sono é uma das principais causas que a gente pega e uma das mais preocupantes. Porque paciente que tem apneia do sono tem risco, por mais que ele não tenha hipertensão, ele tem risco de desenvolver hipertensão, ele tem risco de ganhar arritmias cardíacas, coração grande, pode levar até morte súbita. Imagina aqueles vovozinhos, né, bem idosos, tem até dificuldade de se mexer na cama. Quando uma pessoa saudável, quando está em apneia do sono, né, há aqueles micro despertares durante a noite, ele acaba se mexendo e aí ele volta a respirar. Mas aquele vovozinho que não consegue? Pois é, isso aí pode levar até morte súbita. Então, a apneia do sono é uma das coisas muito preocupantes. O médico tem que investigar e tem que tratar. Na maioria das vezes, com o uso de CPAP, são pessoas que dormem com uma máscara no rosto. Para quê? Porque quando o aparelho detecta que a pessoa parou de respirar, ele coloca uma pressão positiva e o ar entra no pulmão. E o terceiro motivo da pressão estar dando alta à noite é exatamente igual ao primeiro caso, né? Aquele paciente que chega em casa, a pressão dele está alta e aí ele, na verdade, a medicação dele que não está ajustada. Isso também pode acontecer durante o sono.
Vamos lembrar de novo da losartana. Na maioria dos pacientes, a losartana ela tem um efeito ali de 18 horas. Então significa que você toma de manhã, quando chega lá por volta da meia-noite, o remédio perde efeito. O que vai acontecer com a sua pressão durante o sono? Vai subir. Então, às vezes, o que está faltando é o médico ajustar a quantidade de medicamento. Ou não, às vezes basta só ele trazer o medicamento. A pressão, vamos imaginar que um paciente de manhã, a pressão dele esteja dando 10 por 6. E à noite a pressão dele subiu, tá normal. O que a gente faz? De vez a gente pega, já que a pressão dele de manhã está dando ali baixinha, a gente só pega e só passa a pressão dele, o medicamento dele para a noite. Resolvido, facinho. Às vezes não. Às vezes a gente precisa repetir o medicamento à noite, ou às vezes a gente precisa até colocar outro medicamento à noite. Então, pode acontecer o seguinte, um paciente que está tomando losartana de manhã e à noite, a pressão dele está dando alta à noite. Ele dormiu bem, ele fala, olha doutor, meu sono foi legal. Ele não tem apneia do sono. O que a gente faz? Coloca mais um medicamento à noite. Aí a gente pode usar vários medicamentos. Podemos usar atenolol, podemos usar lodipina, só não vamos usar hidroclorotiazida, né? Não vamos usar um diurético, dapamida, porque aí é sujeira com o paciente, né? Aí o que acontece? A pressão dele vai ficar dando alta à noite porque ele vai várias vezes se levantar para ir no banheiro. É claro. Falando em levantar várias vezes para ir no banheiro, ainda tem essa causa também. Olha só, acabou de vir na minha cabeça. Sabe aquele paciente que tem problema da próstata? Né? Que a próstata vive acordando várias vezes para ir no banheiro? Pode ser que seja isso. De repente, você está com um problema, uma próstata aumentada, está fazendo você urinar várias vezes e sua pressão está dando alta durante a noite. Não tem nada a ver com a sua pressão. Pois é, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham visto, espero que vocês tenham encontrado a causa do porquê que a sua pressão está dando alta à noite, seja à noite você acordado, seja à noite porque você fez uma MAP e a pressão deu alta. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado e se ajudou, eu acho que a melhor coisa é o seguinte, não adianta perguntar para mim, doutor Cota, eu posso tomar remédio de tal hora e tal hora? Eu não vou poder responder, eu não posso fazer consulta dessa forma, gente. Claro, eu dou umas orientações, mas responder dessa forma, quem tem que fazer isso aí, infelizmente, é seu médico. Um cardiologista, um clínico ou qualquer médico, às vezes tem um amigo ali, você pode conversar com ele, mas eu não vou poder responder, infelizmente, essa sua pergunta. Mas pelo menos eu já estou lhe dando o norte. Quando você chega no médico, já sabe ali mais ou menos o que tem que falar para ele, isso já facilita muito. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar uma força no canal, dá um clique aí rapidinho. Poxa, você chegou até agora, dá um clique rapidinho aí no like, só para ajudar aqui o YouTube. Se tiver alguma pergunta, pode colocar aí nos comentários. Eu sempre tento responder. Demora, às vezes eu demoro, é verdade, mas eu tento responder. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça que seja hipertenso. Então toda pessoa hipertensa deveria ouvir um pouquinho dessas palavras para despertar sobre essa possibilidade da pressão alta à noite. Um forte abraço, meus amigos. Espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família com muita saúde e muita paz.